Olha, são 2 reuniões diárias do Gabinete de Crise aqui no Palácio do Planalto e hoje não foi diferente. 10 ministros participaram da primeira reunião por volta das 10 da manhã e em seguida os ministros Sérgio Etchegóin, Raul Jungmann e a advogada-geral da União, Grace Mendonça, conversaram com jornalistas e, como você disse, eles avaliam sim que o número de protestos diminuiu e que a situação caminha para a normalidade. Eles deram alguns exemplos, que o volume de combustíveis transportado aumentou sensivelmente, que o Porto de Santos deve ser liberado ainda durante o dia de hoje e que a logística para o transporte de medicamentos funcionou. Eles lembraram ainda que o presidente Michel Temer atendeu às principais reivindicações dos caminhoneiros, que as lideranças dos caminhoneiros pediram para que eles retornassem ao trabalho. Assim, a conclusão do governo é que o movimento dos caminhoneiros terminou. E o que acontece agora é uma sequência de atos de violência contra o movimento. Nas palavras deles, são aproveitadores querendo pegar carona nesse movimento, que eles não vão admitir que o governo vai tentar coibir todas essas ações. Foi anunciado até que vai ser criado uma central para receber as denúncias. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Doni? Combinado. Até já, Zileide. Obrigado por enquanto. Os caminhoneiros desocuparam a rodovia Regis Bittencourt em São Paulo hoje de manhã. Quem tem as informações é a Jaqueline Brasil, que está a bordo do Globocop. Jaque, boa tarde. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. A rodovia Regis Bittencourt, que agora está totalmente liberada na altura do quilômetro 279, em Rio das Artes, na Grande São Paulo, depois de ficar 10 dias com acostamento tomado por caminhões. O Exército chegou por volta das 9 horas da manhã. Nós temos imagens no momento em que isso aconteceu. A gente acompanhou durante toda a manhã. O Exército ficou posicionado bem no acesso à rodovia e logo depois os caminhões foram saindo aos poucos, formando uma fila em direção ao sul de São Paulo. A gente mostra agora ao sul de Curitiba. A gente mostra agora as imagens ao vivo da situação, até para a gente comparar como é que está a rodovia Regis Bittencourt nesse momento. O acostamento está liberado, os dois sentidos da rodovia Regis Bittencourt também. O que tem ali são os carros e caminhões do Exército que continuam parados por ali, justamente no local onde ainda havia uma manifestação, mas durante a manhã as pessoas aos poucos foram retirando toda a infraestrutura que elas tinham montado e também saíram aqui da rodovia. Mais à frente, a uns 10 quilômetros, tem um congestionamento. Os motoristas acabam reduzindo a velocidade em direção ao sul do país por causa de um acidente. Então o trânsito está livre nesse ponto, não há mais caminhões parados por aqui, mas mais à frente o motorista vai encontrar uns 2 quilômetros aí de lentidão em direção ao sul do país. Tony. Jaqueline Brasil falando de São Paulo e a gente continua mostrando como estão as estradas brasileiras. O Genilson Araújo sobrevoa a região de Seropédica, no Rio de Janeiro. Oi, Genilson, boa tarde. Boa tarde, Doni. Quilômetro 204 da rodovia Presidente Dutra, aqui em Seropédica, região metropolitana do Rio de Janeiro. É impressionante, Doni. Olha só, a gente que vem acompanhando ao longo dos últimos dias essa concentração de caminhoneiros. Diminuiu muito o número de veículos de carga aqui nesse posto. Pela manhã, no início da manhã, nós contamos aproximadamente 250. No final da manhã, eram 150 e agora esse número não passa de 80. O tráfego está liberado aqui nos dois sentidos da rodovia Presidente Dutra. O Exército continua aqui, olha, com acampamento, um verdadeiro acampamento. Eles usam até um caminhão blindado, ou melhor, um carro blindado. Há ônibus, motocicletas e muitos veículos. O tráfego está liberado, não há incidentes por aqui. Mais cedo, caminhoneiros conseguiram sair de outro ponto de concentração em Mansa, no sul fluminense. Só que eles tiveram que contar com o apoio. Nós temos essas imagens, você vai ver, o helicóptero pousou e acabou auxiliando, os policiais rodoviários federais acabaram auxiliando na saída dos caminhoneiros desse posto de Barra Mansa. A concessionária Nova Dutra informa que no momento não há pontos de concentração dignos de registro ao longo da rodovia. Todo o tráfego está liberado na rodovia Presidente Dutra, seja no sentido São Paulo, seja no sentido Rio. Aqui no trecho de Seropédica, nós já vimos centenas de caminhões passando por aqui, tanto em direção ao Rio quanto em direção a São Paulo. Muitos trafegam em comboio, mas sem escolta militar. Doni. Genilson, muito obrigado. Genilson, que nos últimos dias mostrou uma cena com muitos caminhões estacionados e, portanto, uma diferença bastante considerável nessa imagem de hoje. Nas refinarias, o movimento de caminhões-tanque é intenso, mesmo com a greve dos petroleiros que começou ontem à noite. A repórter Cristiane Leite está sobrevoando a refinaria Gabriel Passos, em Betim, Minas Gerais. Oi, Cris, boa tarde. Qual é a situação por aí nesse momento?
Boa tarde, Doni. Nós estamos sobrevoando a região da refinaria, onde ficam as distribuidoras de gás e também de combustível. O movimento de caminhões é bem grande. A Associação Nacional dos Revendedores de Gás informou que um comboio com 20 caminhões e um total de 5.000 botijões de gás estão sendo abastecidos neste momento. Mais cedo a gente mostrou aí que muitos caminhões estão saindo sem escolta. Mais cedo também, na porta da refinaria em Betim, teve uma concentração de manifestantes que fazem parte da greve dos petroleiros, com uma paralisação de 72 horas em refinarias de 6 estados. Eles querem mudanças na atual política de preços de combustíveis. A Federação Única dos Petroleiros diz que não há risco de desabastecimento e nem interferência na saída dos caminhões-tanque para abastecimento das refinarias e nem das distribuidoras. Agora de manhã, houve tumulto em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Cerca de 100 manifestantes convocados por outros sindicatos de trabalhadores se juntaram aos trabalhadores da refinaria Alberto Pasqualini e chegaram a bloquear o acesso à refinaria. O pelotão de choque da Polícia Militar jogou bombas de gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes. E na maior refinaria da Petrobras no país, a Reflan, que fica em Paulínia, no interior de São Paulo, o turno, que começou às 3h30 da tarde de ontem, não foi rendido ainda. Esses funcionários continuam trabalhando. Do lado de fora, a situação é tranquila. Pouco mais de 50 petroleiros participaram de um ato, até às 11 horas da manhã. A saída de caminhões-tanque acontece sem escolta. Doni. Cristiane falando de Betim, muito obrigado pelas informações. E agora há pouco, a advogada-geral da União, Grace Mendonça, disse que o governo pediu ao Tribunal Superior do Trabalho que aumente o valor da multa diária em caso de greve dos petroleiros. Ontem, o TST, em liminar, considerou a paralisação abusiva e determinou inicialmente uma multa diária de R$500 mil em caso de descumprimento da decisão. O abastecimento de combustível começou a se normalizar nos postos do país, mas ainda teve muita gente que passou a madrugada e a manhã na fila para encher o tanque. A reportagem é do Felipe Guedes. Quando a gente ia imaginar que um caminhão-tanque passando numa avenida numa boa fosse ser notícia? Isso era o sinal que o combustível ia chegar. E teve gente que não esperou nem amanhecer. 2 dias sem trabalho. Não sai daqui sem combustível hoje. O dia clareou e as filas estavam lá. É o 4º posto já. Tava sem gasolina há muito tempo, como é que tava aí? Tô uma semana praticamente, aí hoje eu consegui tirar o carro do trabalho, tirei um pouquinho e tô vindo embora agora. Esse posto na zona sul de São Paulo recebeu 32 mil litros na madrugada. A gente já vendeu 13 mil litros até agora e a gente ainda tem 19 mil litros para vender. A dona Maria veio buscar gasolina pro filho. O carro do meu filho dorme lá fora, fora da garagem. Aí roubaram a gasolina do carro dele. Aqui na Grande São Paulo, 500 postos já tem combustível para vender. Isso é 20% do total. E é fácil saber onde tem. Só olhar as filas de carro, como aqui nessa avenida na zona sul da capital. Tem de um lado, tem aqui também do outro lado. Esses postos estão vendendo álcool a R$ 2,99, a gasolina entre R$ 4,39 e R$ 4,69. E naquele ali, ó, ele está fechado, só tem GNV, na verdade. O Sindicato do Comércio de Petróleo do Estado calcula que o abastecimento só vai voltar ao normal em todos os postos no início da semana que vem. Primeiros 2, 3 dias ainda vai ter complicação com o consumidor, ainda vai ter fila. Daí para frente a coisa começa a melhorar para ficar normalizado mesmo 7 dias. Esses motoristas de Belo Horizonte estavam desde ontem à noite na fila. O pessoal não sai, você fala com eles que não tem previsão de horário de chegada, eles não arredam o pé. Em Goiânia, mais da metade dos postos não tem gasolina e álcool é praticamente impossível encontrar. Esperar ver se não acaba aqui agora, né? Em Salvador, o abastecimento está normal, mas como a procura é grande, tem posto que fica sem combustível. E isso acontece também no Rio. Lá e em várias cidades do país, motoristas reclamam do preço. 5,19, mas é um preço abusivo, a gente sabe que está errado, né? Em Campo Grande, os motoristas comemoram o fim das filas nos postos de combustíveis. Graças a Deus voltou, né? Só que o preço ainda está um pouquinho pesado. Ótimo. Por quê? Porque senão não trabalho, se não tiver gasolina não tem como trabalhar. A Plural e a Federação